A paz do Senhor, meus amigos, me chamo Ebert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Araruama, no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, pela editora Betel, hoje trazendo a lição 10, que diz o seguinte: relacionamento ideal entre os cônjuges. Antes de iniciar, vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo, porque ajuda pra caramba na distribuição do conteúdo. Se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se você não está inscrito, considere se inscrever. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização, tá certo? Então vamos em frente, diz aqui na lição 10, mais uma vez, relacionamento ideal entre os cônjuges. No texto áureo, vai dizer assim: todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Texto que está lá em 1 Coríntios 11, versículo 11. A verdade aplicada vai dizer o seguinte: o marido deve amar a sua esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido, honrando como cabeça do casal. Perceba uma coisa interessante aqui, logo no início, que fala que o homem deve amar a sua esposa como a si mesmo. Então, para amar outra pessoa, você precisa primeiramente se amar. Muitos relacionamentos sequer começam porque não existe amor próprio. Mas aqui fala sobre o homem, tá? A função da esposa é outra, é respeitar o marido, honrando como cabeça. E a ele, em outros textos, vai falar sobre a questão da submissão. Nos objetivos aqui da lição temos o seguinte: mostrar fundamentos do relacionamento conjugal, explicar pontos que facilitam a harmonia do casal e falar sobre a mutualidade, reciprocidade e cumplicidade. Logo aqui no texto de referência temos Provérbios, versículo 10 e 11, que fala o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e ela nenhuma fazenda faltará. Levantam-se os seus filhos, a chamam-na de bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas é superior. Provérbios 31, versículo 10 e 11, e depois em seguida, versículo 28 e 29. E aqui temos também Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 7, que diz o seguinte: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Então aqui você vê que é um texto direcionado inicialmente para a mulher, aqui em Provérbios, né? Fala sobre a mulher virtuosa, que o valor dela excede o de rubis, fala sobre a questão dos filhos, e também como os chamam de bem-aventurada, que é ser feliz, ser bem-aventurada é ser feliz. E aqui, esse pequeno versículo de número 7 de Cantares de Salomão fala que as muitas águas não poderiam apagar esse amor, e que se desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam, porque ele vale muito mais do que os bens, uma coisa muito interessante. Aqui na introdução diz assim: precisamos alicerçar o nosso casamento em terreno sólido. Quem faz construção sobre a areia não terá sossego quando chegar as tempestades. Nós somos responsáveis por mantê-lo estruturado e harmonioso. A edificação feita em areia, ela até progride, ela até se sustenta temporariamente. Mas quando o solo, né, não é um solo rígido, solo arenoso, é um solo, se você já foi à praia, obviamente já foi, quando você pisa, você afunda. Então, quando chove, também faz lama, né? Não há nada que resista sobre um solo que não tem muita firmeza. Assim é o relacionamento que é alicerçado na areia, que não é num terreno sólido. E logo em seguida ele fala: somos responsáveis por mantê-lo estruturado e harmonioso. Quer dizer que Deus nos deu a receita, nos deu a direção, nos deu o caminho, mas a harmonia do relacionamento cabe àqueles que fazem parte dele, marido e mulher. Primeiro ponto diz o seguinte:
Fundamentos do relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal só será ideal se começar pelo amor, passar pela confiança e desaguar no diálogo. Acima de tudo isso, ainda precisa da presença de Deus, que homologa e autentica toda a união conjugal. A essência do amor não está no sentimento, mas nas atitudes. A essência do amor consiste em fazer a outra pessoa feliz. Tem uma coisa muito interessante aqui nesse texto, várias, né? A essência do amor não está no sentimento. Já foi falado aqui várias vezes, eu falo lá na EBD, lá na igreja, que amar é uma decisão, não pode ser um sentimento, porque sendo um sentimento, ele acaba na primeira esquina ou na primeira oportunidade. Amar é uma decisão e quando você decide amar, você decide através dos seus atos honrar, seja Deus, seja Cristo, seja o seu parceiro ou parceira, a sua esposa ou o seu marido. E aqui ele fala que o relacionamento só será ideal se começar pelo amor, passar pela confiança e desaguar no diálogo. A confiança, ela vem como um princípio até jurídico da boa-fé, onde você presume que o outro está agindo de boa vontade com você. E aqui, desaguar no diálogo, porque todo casamento vai ter problema, todo casamento vai passar por alguns momentos não muito bons, mas nada que um diálogo não resolva. E aí sim, tendo esses elementos, será necessário também que haja a presença de Deus que homologa e autentica essa união. E como Deus se faz presente dentro de um relacionamento? Seguindo os preceitos bíblicos, a mulher honrando seu marido, se submetendo a ele, o marido provendo as necessidades dentro de casa e com a comunhão dos santos, né? Eu tendo comunhão com minha esposa, vou com ela à igreja, sirvo a igreja juntamente com ela e a partir dali a gente tem a homologação de Cristo na nossa união, tá certo? 1.1. Relacionamento com o amor. A essência do amor é algo indescritível, inexplicável, pois ele não se mede, não se pesa, não se quantifica. Amar da boca para fora, sem atitudes que comprovem o amor, não tem sentido. Deus amou o mundo de tal maneira que tomou a atitude de dar o seu filho. Não adianta amar com palavras e decepcionar com atitudes. Amar uma pessoa com o seu amor pode não ser o amor que ela espera receber de você. Procure identificar o que faz feliz. A maioria das mulheres não está querendo só presente. Acima de tudo, elas querem carinho, atenção, presença, proteção, reconhecimento. Investir numa coisa que não traz felicidade para outra pessoa, mesmo que você ache o máximo, não renderia muita coisa. O que é substancial para você pode parecer pequeno e será valor aos olhos da pessoa amada. Faça um estudo minucioso para saber as necessidades e desejos do seu cônjuge, o que é mais importante para ele. Cada pessoa tem uma carência. Procure saber a carência da pessoa amada e acerte precisamente. Tenha a habilidade de amar para satisfazer as emoções, os sentimentos e os desejos físicos e psicológicos da outra pessoa. Então, aqui nesse primeiro ponto, a gente tem uma série de informações importantes e logo no início fala que a essência do amor é algo indescritível, inexplicável. Por quê? Porque você consegue ter camadas de amor. Olha, eu amo até certo ponto. Mas o amor que se fala aqui é de um amor sem reserva. O próprio Deus deu o seu filho para que pagasse os nossos pecados. Imagina você ter que sacrificar o seu filho em detrimento de outras pessoas, de alguma outra coisa, e a preço de sangue, né? Nossos pecados são sarados, são perdoados pelo sangue que verteu na cruz. Existiu realmente um sacrifício de sangue para que eu e você, através desse sacrifício, pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. Então, é um tipo de amor que a gente não consegue imaginar. Mas o amor que se fala aqui, que se deve ter com o seu cônjuge, é um amor sem reserva. E aqui ele fala uma coisa também, que nem todas as mulheres querem coisas materiais. Uma posse, um carro, uma casa, isso é bom, isso é ótimo. Mas a gente não tem como pautar um sentimento
em cima de coisas que podem ser compradas. O amor, ele precisa ser desenvolvido e alicerçado em cima de outros construtos, senão esses que a traça devoram, tá? Tem mais uma coisa aqui no final. Faça um estudo minucioso para saber as necessidades e desejos do seu cônjuge. Às vezes o homem, ele carrega ali, né? Trabalha de sol a sol, ele não faz um agrado à esposa, não compra um chocolatinho, não leva ela para passear, não fala assim, olha, hoje, depois do culto, a gente vai almoçar, vai jantar em algum outro lugar. Fazer uma graça dessa de vez em quando é fazer um agrado à mulher. Lógico que ela merece. E outra coisa, quando a gente faz isso, a gente está semeando. Você está semeando na vida dela, você está honrando a sua esposa, né? E aqui também fala sobre desejos físicos e psicológicos da outra pessoa, né? Saber o que gosta, o que não gosta, para onde quer passear, o que quer fazer. Isso também é uma forma de honrar e também de amar a outra pessoa. 1.2. Relacionamento com confiança. Confiança não se impõe, se conquista. Sem confiança, nenhum relacionamento pode dar certo. A fidelidade, a verdade e a honestidade são ingredientes da confiança. A confiança elimina as dúvidas e as incertezas. Quando se perde a confiança, perde-se automaticamente a credibilidade. Quando um cônjuge começa a colocar senha no aparelho celular para o outro não ver as amizades e não saber da conversa, começa a desconfiança. Ganhar confiança demora, mas perder a confiança é muito fácil e às vezes é muito rápido. Para reconquistá-la leva anos. Tenha cuidado. Não acredite também em todas as versões que chegarem aos seus ouvidos. Precisamos checar os fatos e as fontes de onde partiram as informações. Aplicar o ciúme de manutenção é uma coisa, mas o ciúme doentio mostra insegura, que aqui está insegurança, né? Está insegura e frágil. Serão sem sombra de dúvida e irá adoecer o casamento. Aqui ele fala sobre a confiança e como a confiança leva tempo para ser construída, mas muito pouco tempo para ser destruída. É algo muito interessante, né? É como levantar um prédio de 20 andares que leva tempo, leva anos, mas uma implosão desse prédio leva milésimos de segundo, né? É o tempo de botar a dinamite ali, apertar o botão e a coisa já caiu, já acabou. Assim é a relação entre pessoas, não só de cônjuge, como é o que trata a revista, mas a relação de amizade, a relação do trabalhador com o seu chefe, a relação entre pai e filho, a relação entre marido e mulher, a relação entre amigos, tudo é da mesma forma. A confiança, ela vai vir com o tempo. Como é que você vai confiar, ainda mais nos dias de hoje, uma pessoa que você sequer conhece? É o que eu falei anteriormente. Pelo princípio da boa-fé, você pode, mas às vezes a gente tem surpresas, tá? Quanto às versões, olha, não acredite também em todas as versões que chegarem aos seus ouvidos. Sempre averigue, quase sempre, a mesma história tem 3 versões. Aqui é um lado conta, aqui o outro lado conta e aqui é verdade. Um vencedor sempre conta a sua história. Então é bom a gente colocar, como diz lá em Provérbios, se não me falha a memória, Deus gosta de balanças justas e as balanças injustas revelam a sua ira. 1.3. Relacionamento com diálogo. O diálogo deve ser com uma linguagem simples, objetiva, de fácil compreensão e sem rodeios, com educação, respeito e verdade. A educação firma qualquer relacionamento. O respeito mantém o poder de diálogo. A verdade sobressai a qualquer posição contrária. Quem edifica sua casa com mentiras está edificando na areia. Uma chuva de verdade a destruirá. O diálogo é o meio mais prático e eficiente para resolver problemas conjugais de toda a natureza. Se os cônjuges não conversarem, como descobrirão as necessidades, os sentimentos e desejos um do outro? O diálogo deve acontecer na sala, na cozinha, na varanda, no quarto. Em cada ambiente nós temos um assunto diferente para tratar. Muito interessante isso aqui. No final, diálogo deve acontecer na sala, na cozinha, na varanda, no quarto. Em cada ambiente temos um assunto diferente.
você, esposa ou marido, não vai debater assuntos na frente dos seus filhos, né? Então tem assuntos que realmente você deve conversar com o seu cônjuge dentro do quarto. Você não vai conversar sobre particularidades, né, da sua família na frente de pessoas fora da sua casa, num ambiente coletivo, onde, na verdade, isso é um assunto íntimo. Então, assim, nós temos ambientes que vão debater determinados assuntos, lugares, momentos certos. É sobre isso aqui que fala. E, logicamente, se a gente não tiver diálogo, se a gente não puder parar um tempo para ouvir o cônjuge e pesar sobre o que é dito, como é que a gente vai resolver os problemas? Existe um versículo agora de cabeça, minha memória está péssima, mas fala para que nós coloquemos tudo diante do Senhor em súplicas e orações. Eu acho que é 1 Pedro. É 1 Pedro, sim, com certeza. E aí, mas Deus já sabe o que eu preciso. Mas coloca, né, adiante dele com súplicas e orações. Agora, nem sempre o seu cônjuge vai saber. Então, nada que um diálogo não resolva. Senta, conversa, perde ali um tempinho, que não é perda de tempo, é investimento. Segundo ponto, diz aprimorando o relacionamento conjugal. Você pode pensar na seguinte conclusão: meu cônjuge tem defeitos, mas suas qualidades superam em muito seus defeitos. Não troque o todo por partes. Quer focar em partes não edificantes? Com certeza irá perder o todo. O que devemos fazer é procurar fortalecer as partes fracas e não deixar que as partes fortes sejam enfraquecidas. Conflitos entre marido e mulher vão acontecer, mas ambos não devem deixar se tornar uma coisa normal e nem rotineira. A briga, a desavença, a diferença não pode ser a rotina na vida de um casal. E aqui ele fala uma coisa que eu já tenho um exemplo pronto. Que você, não troque o todo por partes, né? Porque toda pessoa tem seus defeitos e suas qualidades, e às vezes a gente foca nos defeitos. Por focar nos defeitos, a gente não vive ou não leva a vida que deveria levar. Todo mundo tem defeitos, gente. Agora, quando você compra aquela banana e ela tá com uma pontinhazinha preta, eu aqui em casa, pelo menos eu corto essa parte preta como o resto. Então, aquela parte que é ruim, que é um defeito, a gente despreza. E a parte boa a gente consome. Eu acho que esse é um exemplo que vai ajudar bastante. No meu caso, ajuda bastante. Eu falo com alguns amigos que eu não concordo nem com minha mãe, pô. Minha mãe, que é uma pessoa que eu amo e me submeto a ela, porque minha mãe é autoridade sobre a minha vida, mesmo eu sendo casado, né? Eu posso não concordar com tudo que ela diz e certamente ela tem defeitos dela, mas eu respeito. E a gente tem, assim, uma boa relação. Meu pai também é da mesma forma. 2.1. Aprender a renunciar. A nossa vida é marcada por renúncias. Sempre que me dedico a uma coisa, preciso renunciar a outras. Às vezes, preciso renunciar a uma coisa que gosto por causa das minhas convicções e dos meus princípios. Abrir mão de alguns desejos pessoais em benefícios mútuos. Abrir mão de posições radicais para ser flexível a ponto de vistas diferentes. Mas não pode um dos cônjuges recuar ou renunciar o tempo todo. Ter que ter consciência de ambas as partes para haver equilíbrio e harmonia. Um relacionamento muito rígido em ambas as partes, ele tende a, em algum momento, se quebrar. Eu não sei se você mora aqui no Rio de Janeiro ou se já passou por aqui. A ponte Rio-Niterói, naqueles dias de chuva, tempestade, ela começa a balançar para não quebrar. Porque se fosse uma estrutura completamente rígida, aquela ponte ali já tinha ruído há muito tempo. Então, em meio a maremotos, você precisa estar flexível, tá? O relacionamento é da mesma forma. A gente nunca pode ficar esperando com que o outro renuncie. Às vezes nós temos que renunciar primeiro. Lógico, você pode renunciar tudo, mas não renuncie às convicções que você tem do Evangelho. Não negocie com o pecado, tá? E fala aqui que a nossa vida é marcada por renúncias. Tal fato é que para ser cristão a gente precisa renunciar e muito.
dentro da nossa vida. Às vezes é preciso renunciar coisas em prol da nossa família. Eu, por exemplo, adoro jogar, fico um tempão aqui no computador, mas se eu ficar muito tempo aqui, enfurnado na internet ou no jogo ou fazendo qualquer outra atividade, eu deixo de ter um tempo de qualidade com a minha família. Então, às vezes, é melhor reduzir um pouco do tempo que eu passo aqui para estar com eles, tá? 2.2. Aprender a suportar. Diz o seguinte: tolerar as falhas, aturar as deficiências e aceitar os limites da pessoa amada. Todos têm limites físicos, intelectuais, laborais, sexuais, de paciência. Ninguém é perfeito, pleno, absoluto. Todo mundo erra. Tolerar aquilo que é diferente dos seus usos, costumes e tradições. Respeitar a pessoa amada como ela é. Aceitar a sua personalidade. Esperar com paciência a maturidade do outro chegar. Ajudar a levar as cargas um do outro. Para tudo na vida precisa de tolerância. Então vamos lá. Você casou, tá lá com sua esposa, com seu esposo, e aí certamente vão acontecer episódios onde você vai precisar tolerar determinadas coisas, não tudo, mas tolerar que você está num convívio e tanto você, esposo, quanto sua esposa, estão crescendo, estão amadurecendo, porque relacionamento também é amadurecimento, principalmente se você casou jovem, né? Às vezes você amadurece e casa e amadurece relacionamento e a sua vida tudo ao mesmo tempo, né? E aí é preciso ter uma questão de tolerância. Aqui fala que há uma diferença entre costumes e tradições. Alguns gostam de acordar cedo, outros gostam de acordar tarde. Eu ouvi do meu pastor uma coisa engraçada. Você não pode, num relacionamento, ter homem e mulher muito agitados, muito ativos, e nem homem e mulher muito passivos, porque o relacionamento fica ruim. Normalmente, um é mais passivo e o outro é mais ativo. Um é mais explosivo, mais rápido, mais resolvedor de problemas, e o outro um pouco mais lento, né? Mais metódico. E aí o relacionamento dá certo. Essa é a dica de ouro lá do nosso pastor Cláudio Alves, da Assembleia de Deus, pastor presidente, né? Assembleia de Deus aqui de Araruama. Venha nos visitar e assistir um culto, ó, muito maneiro, tá? Gosto muito dele. Pastor, um abraço se eu estiver vendo. 2.3. Aprender a perdoar. Não imputar mais o erro é não sentir mais a dor da ferida. Perdoar não é esquecimento, mas deixar o passado para trás e seguir em frente. Perdoar é conviver com o ofensor normalmente. Quer ter um coração perdoador, não joga mais na cara, não paga na mesma moeda, não dá o troco, não desenterrar defuntos. Perdão não é o que sai da boca para fora, mas o que fica demonstrado nas atitudes a partir de então. Nenhum relacionamento pode dar certo. Nenhum relacionamento pode dar certo sem o perdão. Mas preste atenção, quem pede perdão demais é porque está errando demais. Perdoar uma coisa necessária é bíblico, mas cuidado. Voltar confiança anterior demora um pouco. Então aqui, vários textos na Bíblia vão dizer a necessidade de perdoar e também, se você perdoa, há uma roupagem de Cristo na sua vida, porque o perdão é bíblico, tá? E aí, perdoar não significa esquecer. Você não vai ter um lapso de memória e esquecer o que foi feito. Perdoar é, apesar do que aconteceu, apesar do ocorrido, tocar a vida em frente. Perdoar não é mais se valer daquilo para tocar na ferida do outro, para fazer um escambo, uma troca, né? Ah, mas você lembra que você fez aquilo? Isso não é perdoar. Isso é um perdão com ressalvas. Você guarda ali para no momento certo usar. É o que a revista fala que não deve ser feito. Não jogar na cara, não pagar na mesma moeda, não dar o troco, não desenterrar defuntos. São aquelas situações que já estão enclausuradas, já está enterrado, sacramentado e acabou. Vamos para frente. A gente deve viver assim. Perdoou,
vida que segue. Não tem que ficar mais tocando naquele assunto. Terceiro ponto, estamos chegando no final, alcançando a maturidade conjugal. Alguns aspectos no relacionamento são importantíssimos, pois dizem a respeito ao amadurecimento do casal ao interagir da melhor maneira possível, compartilhando conhecimento, conseguindo compreender o que é estar um ao lado do outro, enfrentando as diferenças e circunstâncias da vida junto, avançando na maturidade pelo desenvolvimento comportamental, emocional e mental. Então, quando a gente se casa, em tese a gente não conhece aquela pessoa, nunca viveu com ela debaixo do mesmo teto. E aí a gente vai ter um segundo momento para conhecer como é conviver com aquela pessoa 24 horas. E aí, com o tempo, vai vir aquilo que a gente aprendeu na Bíblia, a maturidade que a gente vai herdar com base na experiência dos nossos pais, das pessoas mais antigas dentro da igreja, com base no que a Bíblia diz para a gente fazer em determinadas situações. Essa maturidade, ela não está à venda, ela não se compra, não se obtém. Ela se obtém, sim, através de experiências, né? Hoje é muito fácil para um senhor de idade falar suas experiências, pelas coisas que ele passou, pela forma como ele leva a vida, porque ele já tem mais tempo de vida, né, de tempo vivido, ele já passou por determinadas situações. Um jovem talvez ainda não tenha passado. E aqui a maturidade vai vir com o tempo, por passar por essas situações. Às vezes com pouco dinheiro, às vezes na doença, às vezes com desavenças, mas sempre resolvendo para poder seguir em frente. 3.1. Relacionamento com mutualidade. Significa abranger mais de uma pessoa. Cada pessoa tem e continuará tendo a sua individualidade. Mas no casamento, não aceito o individualismo, o eu, o egoísmo, o egocentrismo. Ficaram para trás. O cada um por si não existe mais. O que era solitário, agora mútuo. O que era solteiro, agora casado. O que era individual, agora em conjunto. Quem não renuncia à vida de solteiro não serve para estar casado. No casamento não deve ter separação de bens. Esse patrimônio é meu, esse patrimônio é seu. Os bens são dos dois, porque permanecem casados. Na mutualidade, o que é meu é seu também. O que eu participo, você participa também. Onde estiver, você poderá estar também. Os meus amigos são teus amigos também, depois de casados. Ou são amigos dos dois, ou não pode ser amigo de um, para não causar ciúmes. Vocês já devem ter ouvido muitas pessoas falarem assim: eu gosto muito de Jesus. O que estraga é o fã-clube. Esse fã-clube a qual essa pessoa se refere, normalmente quando faz essa afirmação, é a igreja. A gente sabe que a igreja é cheia de problemas, cheia de pecados, né? Às vezes, coisas que não deveriam acontecer na igreja acabam acontecendo. Mas quando uma pessoa faz uma afirmação dessa, de eu gosto de Cristo, mas eu não gosto da igreja, está falando sobre a igreja de Cristo. Quer dizer, como é que você vai ter um relacionamento com Cristo se você não ama a igreja, apesar das suas falhas, dos seus problemas, dos seus atos, né? Então é uma fala ruim. Quando você se casa, existe esse compartilhamento dos seus amigos. Os amigos da minha esposa têm que ser meus amigos também. E os meus amigos têm que ser amigos da minha esposa. Com a questão do individualismo, minha esposa precisa ter acesso às minhas coisas, ao meu cartão de crédito, ao meu telefone, às minhas senhas, né? A gente não deve ter segredos de um para com o outro. Deve ser tudo muito bem resolvido. Agora, a individualidade, sim, né? Tem encontros que a minha esposa faz com as amigas dela que não convém eu participar, porque são encontros só de mulheres, né? Da mesma forma que eu também, às vezes, saio com meus amigos para comer um hambúrguer, para tratar de assuntos nossos, né? De amizade mesmo. E ela pode aparecer o momento que ela quiser, mas ela entende que ali é um ambiente apenas de homens. Então isso tem que acontecer, isso deve existir. Qual homem que não tem aquele futebolzinho no final de semana? Tem por que a mulher ir? Se ela quiser, tudo bem. Mas não é muito um ambiente legal para ela estar, né? 3.2. Relacionamento com reciprocidade. Significa dar e receber. Retribua todo o esforço ou mesmo o menor benefício recebido da pessoa amada. Recompense o ato
mais simples que receber. Dê valor no que a pessoa fez ou faz por você. O casamento é uma pista de mão dupla, mãos abertas e braços estendidos, ombros amigos, um para o outro. Pague toda a benevolência. Tudo no casamento é bom se atender ambos os lados. Se é bom para um lado, apague. Entenda que o prazer conjugal deve pertencer aos dois. Uma coisa que eu tinha bastante dificuldade, tenho até hoje, é de fazer elogios. Às vezes eu acho que a gente acha que por estar casado não precisa fazer elogio, não precisa cortejar a esposa, mas é bom fazer elogio. Eu, né? Às vezes faço um elogio à comida. Nossa, comida gostosa. Mas eu não faço elogio à minha esposa. Nossa, como você está bonita, como você está bem vestida. E ela faz muito. Nossa, você está bem vestido e tal, aquela coisa toda. É engraçado, né? E a gente precisa retribuir. Toda vez que eu chego em casa de carro da igreja, a minha esposa, ela sabe disso. Eu falo, obrigado, Senhor. Porque que bom que eu cheguei em casa, né? Quantas pessoas saem de carro aí e acabam não voltando, tem acidente, tem isso. Então, eu sempre sou grato quando eu volto para minha casa. A minha casa, o meu lar é um lugar de bênçãos e o seu precisa ser também. Se ela, precisa ser o seu refúgio, lugar onde vocês sentem paz. E vocês só vão ter paz em casa se você tiver paz e se estiver em paz com o seu cônjuge, tá? 3.3, para terminar aqui nossa aula. Relacionamento com cumplicidade. Significa parceria, confiança e apoio. Faça parte do projeto e do processo, seja coautor. Os dois deverão assinar embaixo. Se errar, errou os dois juntos. Se acertar, acertaram os dois juntos. Ninguém ficará com peso de consciência ou levará a culpa sozinho do que deu errado. O planejamento de onde morar e de que tipo de casa dos dois, o veículo a comprar e a sua cor e dos dois, para onde viajar nas férias e o modo de viagem é dos dois, entre tantas outras coisas que devem ter parcerias. Eu entro em acordo com você, você entra em acordo comigo. Os meus segredos são teus segredos. Entre nós não existem segredos. Cumplicidade, segundo o dicionário, ser cúmplice de algo significa participar de algo, ser o coautor, como está dizendo aqui, né? Ser cúmplice juridicamente significa algo não muito bom. Significa que a pessoa que faz algo errado, ela tem alguém para fazer algo errado junto com ela, né? Quando você tem muitos cúmplices, você tem uma formação de quadrilha. Mas ser cúmplice do seu parceiro ou da sua parceira é isso, é acertar com ela e errar com ela também, né? Eu aqui em casa, nós temos a gente sempre conversa sobre vários assuntos, né? Do mais simples ao mais complexo, da realização de compras para casa até o fato de, pô, o que você acha de eu ser vereador? Então, assim, a gente conversa com tudo. Eu tento ter a aprovação da minha esposa em tudo que eu faço para não entrar em conflito com ela. E ela, em quase tudo, ela chega junto. Ela fala: não, eu acho bom, você precisa de ajuda. Vamos fazer junto, eu te ajudo. A gente entra de cabeça junto. Você precisa de uma esposa que seja parceira, que talvez ingresse nas suas loucuras. As loucuras essa, lógico, nada que passe por cima do que está na Bíblia, pelo amor de Deus. Uma loucura que eu digo é, pô, vamos trocar de carro? Será que dá pra gente fazer isso? Será que a gente consegue apertar um pouco o cinto e trocar o carro? Comprar um móvelzinho para casa, melhorar, sei, o colchão, a cama? São coisas assim. É ser cúmplice, é dar a mão pro outro e falar assim, acho que junto a gente consegue fazer isso, vamos tentar? É isso. Meus amigos, terminamos mais uma aula. Eu agradeço a participação de vocês. Vou pedir mais uma vez para que você que ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu gravo vídeos sobre as aulas da Escola Bíblica Dominical pela editora Betel, toda semana trazendo um vídeo novo. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Eu agradeço a paciência e a audiência. Até semana que vem. Tchau, tchau.